Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do IBGM Cast, o podcast do Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos. Eu sou Rafaela Padilha e hoje vou bater um papo super especial com a Tipiti Barros. Seja bem-vinda, Tipiti. Obrigada, Rafa. Feliz de estar aqui com vocês. A Tipiti é criadora do Fica Conversas e coautora do projeto As Novas Vozes do Luxo. Ela é facilitadora criativa, anfitriã de conversas e TEDx e SXSW Speaker. Sua trajetória profissional soma mais de 300 encontros realizados em empresas. Bayer 99, Shopping Eldorado, Freitas Leite Advogados, Abrael, H-Stern, entre outros. São muitas, né, Tipiti? Muitas. Com mais de 20 anos de experiências no varejo de luxo, ela atuou nas áreas de marketing e inovação da H-Stern. Conta um pouco pra gente da sua trajetória aí no mundo do luxo, Tipiti. Pois é, eu fiquei 20 anos, né, na H-Stern, uma empresa extremamente inovadora até hoje. E lá, como é da própria empresa, você passa por várias áreas, então eu tive a possibilidade de entender a empresa como um todo, mas sempre me fascinou por toda essa parte inovadora, das parcerias criativas. Então foi uma experiência riquíssima. E eu saí faz 8 anos e quando eu saí eu me dei conta que eu não tinha aprendido a conversar. Então eu fiz uma imersão aí em técnicas de conversa. E isso virou inovação, porque eu virei TEDx e Salto by Salto SXSW Speaker, que são eventos e outros eventos de inovação. Então conversar virou inovar. Em épocas polarizadas, conversar já é um ato de coragem e, portanto, inovadora também. Falar não é conversar? Falar não é conversar. Essa flecha caiu, que eu tinha aprendido a falar e não tinha aprendido a conversar. E foi aí que eu parti para essa jornada, deixa eu entender essa dor aqui, e fiz da dor uma ideia, que é o Fica Conversas. Qual é a diferença entre essas duas, entre falar e conversar? A conversa, né? Até eu digo que é conversa com M. Conversar com o outro. A nossa fala se dá a partir do que o outro nos traz. A escuta. Conversar é principalmente escutar. O quanto a informação que você recebe cabe dentro de você e te transforma. Essa é a conversa. E a fala não. A fala eu vou dizendo o que eu penso. Muita gente não escuta a sua fala. E aí a gente chega onde chegamos, nesse ambiente polarizado. Narrativas que conectam o uso da linguagem alinhado ao tempo e às transformações do planeta. Pois é, isso é tão importante. Vale ressaltar, enfim, acho que todos já percebemos que nós estamos passando por grandes transformações na nossa sociedade, no nosso planeta. E com essas transformações da sociedade, nós estamos tendo uma transformação no nosso vocabulário, na nossa linguagem. Eu digo que novas vozes entraram na nossa conversa. Empoderamento feminino, empoderamento etário, empoderamento de gênero. São novas vozes que a gente não escutava, entraram na nossa conversa. E como é que nós acolhemos e escutamos essas vozes? É o grande desafio e para isso que a gente criou as novas vozes do luxo. Como é que a gente vai acolher essas vozes? Porque são vozes que quebram o tradicionalismo. Eu falo por um setor, que é o setor joalheiro. Essas novas vozes, elas quebram o tradicionalismo do setor, né? Quebram. Como é que a gente começa? Como é que será que a gente começa? Ouvindo? Aprendendo a conversar. É isso aí. Tudo começa aprendendo a conversar. Só para a gente lembrar que o que nos conecta enquanto sociedade é a nossa potencialidade de conversar. A gente só chegou onde nós, enquanto humanidade, chegamos onde estamos através da nossa linguagem, senão nós seríamos animais. Então, todas as grandes transformações aconteceram através da nossa linguagem. E essa grande transformação que nós estamos falando estão trazendo grandes transformações. Por exemplo, como é que a gente pode trazer essa narrativa e narrativas que acolhem? Vamos dar um exemplo que estamos todos sentindo, a questão do empoderamento. O empoderamento feminino já veio há mais tempo, mas junto com eles vieram várias palavras, vários conceitos, como o feminismo, como o lugar de fala, que são palavras que se a gente não entende, a gente não se alinha a essa narrativa. Você consegue conversar sobre a questão do feminismo, por exemplo, com uma pessoa, você tem narrativa sobre isso, sabe o que é?
Isso já foi, feminismo já é uma causa ganha. E a pergunta que você fez sobre como as marcas podem se alinhar, entendendo o contexto e trazendo essas conversas. Quando a gente fala de conversas, eu não estou dizendo que eu estou conversando só com os clientes. É quanto também o meu produto, a minha joia, o meu espaço de vendas, as minhas redes comunicam uma narrativa contemporânea. Né? Quanto isso já está internalizado dentro da minha marca, em todos os seus pontos de contato com os clientes. Vamos lá. Como que as marcas, de forma geral, elas precisam, no mundo de hoje, ela precisa se posicionar? Sim, eu acredito firmemente que sim. As marcas precisam se posicionar frente às questões da sociedade e do planeta também, para mostrarem que elas estão conectadas com o que está acontecendo ali fora. Quando a gente fala de marca de luxo, principalmente, a gente fala aí de conexão emocional. E como é que você tem conexão emocional com alguém? A hora que você se alinha e você entende o que essa pessoa pensa, o que ela deseja, e você entrega isso. É um trabalho muito profundo, realmente, de escuta do espírito do tempo, a gente diz, né? Então, sim, as marcas precisam se posicionar, precisam mostrar que elas estão atualizadas para se manterem relevantes. Então, é fundamental. E com relação ao alinhamento das narrativas? Alinhamento, olha, é difícil, não é? É bem difícil, porque é uma transformação. Nós estamos falando aí de... Quando a gente fala de pessoas e de marcas, eu acabo pensando nas duas juntas, porque as marcas nada mais são feitas por pessoas, né? E o ideal é que elas se apresentem como humanas, não como pessoas, mas como humanizadas. Isso é uma demanda hoje em dia. Então, como é que elas podem se alinhar e se conectar, né, através dessa conexão? Trazendo narrativas que se conectem emocionalmente com o seu não só consumidor. Eu não gosto nem mais, isso já é parte do alinhamento. Eu nem gosto mais de falar em clientes, prefiro falar em stakeholders. E aí, já atualizando o vocabulário, stakeholders são todas as pessoas envolvidas no seu negócio. Né? Seus fornecedores, seus clientes, seus funcionários, todos esses são stakeholders. Então, hoje, uma marca, ela tem que estar atenta em como ela se conecta com todos os seus stakeholders, não só mais clientes. Isso é uma marca atual. Porque não adianta se preocupar com o cliente, que é quem traz o dinheiro, se eu não me preocupo com o meu funcionário, se eu não me preocupo com o meu fornecedor. Então, temos mais essa para as marcas. Mas é mais difícil se conectar nos tempos de hoje, né? Porque assim, o mundo está passando por dezenas de transformações. Transformações culturais, transformações climáticas. Como é que faz para haver essa conexão com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo? Leitura de contexto. Tem uma fala que eu gosto muito que se chama pobreza contextual. Então, o contexto está demandando aí um entendimento, e o entendimento não é só sobre um tema específico. O contexto é complexo. Ele está complexo, a gente sabe disso. Então, você precisa olhar para a regeneração socioambiental? Precisa olhar. Precisa olhar para a diversidade, a gente chama até de diversidade como potência? Precisa olhar. Preciso olhar para a disrupção, ter o meu propósito aliado com as ações. Então, você precisa olhar ali. Tem um outro projeto que eu também sou co-criadora, que é o Radar Antifrágil, que a gente fala disso. É o quê? Radar Antifrágil. Antifrágil? Outro dia a gente faz um podcast sobre isso, senão a gente tem mais horas aqui, mas que é justamente sobre isso. Como é que você faz para entender o contexto, que ele é complexo, e você precisa estar ligado em tudo isso. São vários, assim, então sim, é difícil, mas é uma baita oportunidade, porque a gente sabe onde tem dificuldade, tem uma super oportunidade. Marcas que entenderem o contexto e que se alinharem ao contexto vão se conectar emocionalmente com os seus stakeholders e vão continuar relevantes, ou se manter relevantes. Existem duas situações, eu falo do mercado de joalheiro, que a gente precisa analisar com relação às narrativas, com relação ao diálogo, à comunicação. Primeiro com o gestor, né? O gestor, ele precisa ter uma boa narrativa para comunicar com a sua equipe. Porque a gente tem situações de pessoas que estão na ponta, no varejo, vendedores, que desconhecem o produto, que desconhecem o cliente, que desconhecem a realidade daquela comunidade que ela vive. Isso é importante, né? Sim, muito importante. O gestor, hoje em dia, tem desafios que não são fáceis. Você tem toda uma questão de engajamento, né, de equipe.
E engajamento de uma equipe e, teoricamente, de uma equipe diversa, porque também está sendo cobrado de ter diversidade dentro das empresas, né? Então, como é que você engaja pessoas em sua diversidade etária, racial, de gênero? Você precisa ter uma narrativa muito alinhada e uma linguagem atualizada, né? Porque, às vezes, a gente faz falas ofensivas sem estar querendo ofender. E nem sabe que está ofendendo. E a gente vai falar muitas dessas falas daqui a pouco. Vamos falar. Eu falei que existiam duas coisas nesse mercado joalheiro. Primeiro, a questão da capacitação do gestor. Isso. A segunda, do uso dessas falas, da importância da narrativa nas redes sociais. Redes sociais é terra de ninguém, né? Redes sociais é terra de ninguém, concordo com você. Mas quando me perguntam, nós estarmos onde estamos, é culpa da internet? Eu falo, olha, primeiro é culpa nossa, humanos, porque quem alimenta a internet somos nós. Ela só exteriorizou que nós somos. Nós não aprendemos a conversar, já falamos sobre isso. E ganhamos uma ferramenta que nos dá poder numa potência que a gente ainda não explorou o suficiente. Então, realmente, é o que acontece. Agora, as dicas que eu dou, primeiro, ainda mais para as marcas de luxo, obviamente, entender o contexto, alinhar a narrativa, tem que ser polido, né? A gente tem estudos que mostram, se você é polido ou se você coloca uma postura realmente de acolhimento nas redes digitais, você começa a baixar a temperatura da própria rede. E eu digo intencionalmente fazer falas colaborativas e não combativas. As pessoas não fazem isso. Intencionalmente, a hora que você fizer falas nas redes, que sejam colaborativas e não combativas. Faz toda a diferença. Você não alimenta o combate e o ódio. E as marcas deveriam, de luxo principalmente, porque são protagonistas, aí devem dar o exemplo, deveriam prestar muita atenção nisso. Levar informação e educação para quem o segue. Mas, às vezes, as pessoas confundem posicionamento com combate, não é isso? Exatamente. E não tem nada a ver. Para as marcas que já estão atualizadas, o posicionamento eu acredito nisso, eu quero fazer essa transformação, eu adequo a minha linguagem para isso e começo a puxar esse movimento. Eu sou protagonista desse movimento. Tudo que o mercado de luxo faz reflete em todo o resto, né? Reflete em todo o resto. Tem um pensamento, uma frase que o mercado de luxo, quem não pertence, aspira ou copia. Por isso que eu digo que as marcas de luxo devem ser protagonistas das mudanças que a gente quer ver. E a linguagem é um desses fatores que devem ser trabalhados e explorados pelas marcas. Linguagens colaborativas. Mas como que eu, enquanto mercado de luxo, com um posicionamento, vou ouvir o diverso, vou ouvir quem pensa diferente de mim, sem ser agressivo? Olha, dentro de técnicas de conversas tem várias estratégias, né? Primeiro, nas técnicas de conversa, você valida o que o outro pensa. Então, você, Rafa, você tem um pensamento totalmente diferente do meu. Posso dizer, Rafa, você pensa tudo é um absurdo, você não sabe de nada. Posso dizer, Rafa, eu entendo o seu ponto de vista, mas eu penso diferente. Então, eu te valido, porque todos queremos ser validados. Então, isso é ponto crucial. Isso traz o consumidor para dentro desse mercado. Traz o consumidor, escute o consumidor. Se o consumidor está te falando alguma coisa que você não concorda, olha, muito obrigado por trazer esse seu pensamento, né? Eu entendo. Aí você pode se posicionar, mas entre com fatos e não com outra agressão, ou cancelando, ou tirando das redes. Parece que é fácil, não é fácil. Nós estamos em época polarizada. As pessoas têm uma ferramenta na mão que é a internet. E vulnerabilize-se. Tem vários casos de marcas porque nós estamos inovando. É momento de transformação. As marcas têm que inovar, senão elas não se mantêm relevantes, né? Então, vai acontecer. Então, vulnerabilize-se. Eu errei, eu vou repassar a informação, vou repensar, vou refazer esse produto dessa maneira ou de outra maneira. Não tem problema. Não tem problema, inclusive... Assumir esse erro. A vulnerabilidade é um termo do nosso espírito do tempo. Nós somos humanos. As marcas não estão pedindo que sejam humanizadas, então humanizem as marcas, vulnerabilize-se, alinhe-se, escute o que as outras pessoas estão te trazendo. É um momento, acho que
sensível, mas muito interessante para você começar a entender como você se posiciona nesse momento de transformação. É estranho, assim, é difícil você entender como comunicar com 6 gerações que coexistem nesse momento, né? E conseguir comercializar, atender a todo mundo sem prejuízos. Pois é, a gente tem falado muito de valor de marca, né? Quais são os seus valores? Então, acredito, e vamos pensar também como pessoas. A hora que você tem os seus valores, se eles são universais, eles vão se comunicar com qualquer geração, né? Então, se você tem autenticidade, eu tenho transparência, eu não pratico trabalhos, eu não contrato pessoas ou fornecedores que tenham trabalhos análogos ao escravo, isso é um valor. E você pode comunicar. E a hora que eu comunico isso para você, eu me comunico com todas as gerações. Porque todas vão entender isso, né? Então Entende, porque a gente está falando de pautas que são pautas sensíveis, politicamente assim, corretas. Uhum. E para muitos nos dias de hoje, a gente está falando de polarização, isso é mimimi. Pois é, eu digo assim, são falas de contenção da mudança. Falas de contenção da mudança. Então, a hora que eu digo, agora é tudo politicamente correto, a gente não pode falar mais nada, isso é tudo mimimi. Eu digo, será que é mimimi ou nós estamos desatualizados? Porque quem trouxe que isso é mimimi, normalmente é uma pessoa que se sentiu ofendida. Quem falou que isso é mimimi, provavelmente não faz parte do grupo que está se sentindo ofendido. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Eu chego em casa, estou exausta, trabalhei o dia inteiro, tenho que cuidar das crianças, eu vou falar para o meu marido, eu estou exausta hoje, faz o jantar para mim. Você está de mimimi, vai lá, vai fazer o jantar. Não é ele que está cansado, então me escute. Por isso que eu digo, vamos escutar e vamos tentar atualizar linguagem e atualizar pensamento. Entrem na conversa, escutem o diferente, valide, seja curioso e criativo para lidar com o que emerge, o que o tempo está nos trazendo. E o que é diferente pode acrescentar bastante, né? Muito. A gente aprende mais com quem pensa diferente da gente. Vai conversar com quem pensa igual. O grupo de WhatsApp daqueles amigos íntimos é ótimo. Põe lá fake news, não é? Aí outro põe mais fake news. Aí aquela conversa cresce, fica uma delícia. Entra alguém que pensa diferente. Vai conversar. Então, ligue a curiosidade, aprenda com quem pensa diferente. É um exercício e as marcas devem fazer isso. Devem fazer isso, porque às vezes você está indo num posicionamento e você está vendo que aquele posicionamento não está falando com o mercado, não está falando com o contexto. E agora? Como é que eu faço? Né? Pivota, muda de direção, né? A gente é era de inovação. E com relação aos termos, isso é muito interessante. A gente precisa falar sobre isso. Os termos que precisam ser extintos do mercado, que a gente não pode mais usar. Eu que trabalho numa loja, eu que revendo, que estou no varejo de joias, eu devo extinguir da minha vida. Olha, eu tenho alguns que eu sugiro substituir. Por exemplo, escravos por escravizados. Vamos usar escravizados. Porque as pessoas não nasceram naturalmente escravos, elas foram escravizadas. Índios por indígenas, a gente não usa mais índio. A gente usa indígenas ou povos originários. Povos originários, Minorias. Rafa, nós não somos minorias, as mulheres. Nós somos grupos minorizados. As mulheres são 52% da população brasileira. Então nós somos maioria. Somos grupos que foram minorizados. Assim como pessoas negras. São 56% da população brasileira, são grupos minorizados. Eu também gosto de substituir normal por natural. Em vez de a gente falar, vamos normalizar essa conversa, quando você fala normal, num mundo que está pregando por diversidade, quando você fala normal, subentende que tem uma norma. Então vamos naturalizar essa conversa? Porque não tem norma, a gente vai colher todo mundo, não tem um normal, né? Então isso, mas cor de pele não se usa mais. Isso é interessante. Você vai no mercado joalheiro, você fala, eu quero um anel. Fala assim, isso aqui fica melhor com o tom da sua pele, ou a cor de... Não existe uma cor de pele pré-determinada, né? Isso. Tem várias cores. Antes a gente falava cor de pele nude, lembra? Que a gente tinha cor de nude, mas o que é nude? Se a minha pele é mais escura, nude é uma coisa para mim. Se é nude para você, é outra, entendeu? Você não está sendo
não está incluindo pessoas que têm peles mais escuras, né? Cor de pele para um europeu é uma pele lá quase transparente, branca. Então, o que é cor de pele? Não existe cor de pele. Não existe, né? Você pode mencionar bege, bege mais claro, bege mais escuro, né? Tem uma palavra que é... Isso fica bom para o seu tom de pele, né? Exatamente. Essa joia fica excelente para o seu tom de pele. Exatamente, exatamente. Acolhendo as diferenças. Essa que é a questão da diversidade, é justamente isso. Como é que a gente, através da linguagem, não usa mais negão, por exemplo? Não fala negão, não usa mais negão. Ainda que quem fale não tenha a intenção de ofender. Não tem intenção de ofender, exatamente. É aí que mora a questão, porque a gente fala sem querer ofender, mas acaba sendo ofensivo. Sem saber como o outro vai se sentir, né? Sem saber como o outro vai se sentir. Então, tem vários termos. Tem o próprio denegrir. Deu tanta polêmica, denegrir. Ah, mas denegrir não vem daí, não sei o quê. Você pode substituir por diminuir. Mas aí vem gente discutir por que a gente tem que substituir ou não denegrir. Eu falo, gente, eu não vou entrar nessa conversa, porque se alguém se mostrou ofendido, eu vou substituir. Criado mudo foi outro que deu para olhar, porque não vem daí. Se alguém... Criado mudo? Criado mudo teve essa polêmica, que vem da época também da escravidão, que os criados ficavam ao lado mudos, sim, a serviço das sinhás, o tempo inteiro mudo. E aí substitui-se por um móvel. Então é o criado mudo. Mas aí as pessoas entram em discussão, não vem daí, não acho que ofende. Se alguém demonstrou que está ofendido, eu vou deixar de usar. É simples assim. Eu não preciso entrar nessa conversa. Você me disse que está se sentindo ofendida, eu vou substituir. Desculpa, Rafa, eu te ofendi, vou substituir. Como você sugere que eu use? Isso é crucial para as marcas. Crucial para as marcas. São pequenos detalhes que mostram que você está atento ao contexto, que você está sendo diverso e que você está interessado em se conectar emocionalmente com as pessoas. Você participou da FENINGER e na FENINGER você deu um exemplo de uma comunicação não verbal que aconteceu no shopping em Salvador, de uma marca, né? Você pode contar para a gente? Posso. Que é um caso muito interessante. Uma marca de varejo, uma marca masculina do varejo de roupas, e eles estavam fazendo uma super liquidação numa das lojas e que fizeram uma vitrine para representar aquela que todo mundo ali está fazendo um mega desconto, que é a maior oportunidade, exato. Queimando tudo. Aí penduraram os manequins, uns enforcados, outros pendurados pelo pé. Acontece que os manequins eram todos pretos. As pessoas, Salvador, a maioria... 70% da população são pessoas pretas, Isso gerou um desconforto, um backlash, a gente diz. Por quê? Porque estão colocando aqueles manequins negros, amarrados, pendurados de ponta cabeça, que lembrou o tempo da escravidão e reforçam o estereótipo de pessoas negras nesses lugares de violência. Então, o consumidor já olhou aquilo e já falou, o que é isso? Estão me colocando de novo nesse lugar. Então, porque você tem essa questão do empoderamento racial vindo fortemente, mudando as narrativas e mudando a percepção que essas pessoas têm e que nós também, nós enquanto pessoas brancas, também já estamos fazendo essa transição. Então começa a mudar o contexto, a pessoa, pode ser que a marca não entenda ou alguém ali da marca não entendeu, não está alinhado ao contexto, digamos ali uma pobreza contextual, né? Não entendeu que isso vai ofender e vai lá. E o prejuízo que isso traz para a marca? E esse empoderamento está acontecendo em vários eixos ao mesmo tempo, né? É o racial, é o da diversidade, é o de mulheres com 50 anos, isso. 55 anos, todos emergindo. E como é que o mercado consegue acompanhar tudo isso? Foi o que eu te disse, é complexo. Você precisa ter uma leitura de contexto absurda e se cercar de pessoas que entendam de contexto, que entendam de cultura, de contexto, alinhamento de linguagem. Emergendo é ótimo, emergindo. E quando eu falo de linguagem, não é só a linguagem verbal, é o visual que você apresenta na sua loja, é a relação que o seu vendedor tem com o seu cliente, como é que ele recebe aquele cliente que é diverso. A gente sabe que o mercado joalheiro, ele por si, ele já traz uma certa hierarquia ali, né? Então, é quase natural que há um tempo atrás a gente pré-julgasse aquele cliente que entra na loja.
Como é que você faz isso hoje em dia? Porque nesse mercado de luxo existe esse pré-julgamento. As pessoas estão preparadas para isso? Acredito que ainda não. O vendedor? Acho que acredito que ainda não. É mais um desafio, porque o vendedor tem que ser capacitado aí nas questões técnicas, que a gente chama de hard skills, porque a joalheria demanda um profundo conhecimento técnico. Né? Para você vender joia, eu trabalhei com isso, eu tinha ali treinamento 20 anos já gastei. Exatamente. É um treinamento técnico, a gente chama de aprendizagem contínua, né? Até hoje. Agora entrou esse treinamento também das habilidades comunicacionais, os soft skills, socioemocionais. Então, como é que eu faço para ter toda a habilidade técnica e ainda ter habilidades socioemocionais alinhadas às narrativas do nosso tempo? Não é fácil. Não é fácil. Mas é possível, né? É possível. Curiosidade, vontade, intencionalidade. Bons profissionais, né? Ter o apoio de bons profissionais. Exatamente. Apoio de bons profissionais. E hoje em dia tem muita gente trazendo bons treinamentos, boa formação. Você continua tendo uma pauta aí ESG, que ESG já engloba isso tudo, ambiental, social e governança. O mundo está pedindo isso. Né? Então, não é mimimi, o mundo está pedindo. Não é mimimi, alinhe seu espírito do tempo, senão você vai ter que mudar por conveniência, né, por convicção ou por constrangimento. E a questão dos pilares da comunicação. Quais são os pilares da comunicação? Autenticidade. Seja quem você realmente é. Transparência. Não dá para fazer o marketing de uma forma, falando, eu apoio a diversidade, quando lá na ponta os meus vendedores... Não. Ou até o funcionário meio ali não faz isso. A sociedade já está muito atenta, muito atenta. Com essa questão das redes digitais e com esse letramento para a contemporaneidade, ele já está sabendo a hora que é greenwashing, que é quando você está dizendo que é verde, sustentável, não é? Do social washing. Então tem todos esses washings aí. É 2 minutos para uma crise local virar global. É 2 horas, na verdade, tem esses dados. Então, seja autêntico, seja transparente, mas ser transparente quer dizer que você tem que estar mudando lá atrás, né? Porque estão te enxergando ali por trás. Porque não precisa ser o cliente para perceber o que você está fazendo ali, que é um wash. O seu funcionário. Quantas vezes não vaza ali de dentro da empresa hoje em dia, né? Então, autenticidade, transparência, alinhe-se à conversa do seu cliente ou do seu interlocutor. Né? Então, entenda de onde ele vem, o que ele está trazendo, como é que eu não vou ofender, como é que eu vou acolher essa pessoa, vulnerabilize-se, né? Crie conexão emocional. E isso é alinhar a sua conversa. Não tem como vender. Você falou uma coisa que eu achei fantástica. Nós tivemos um bate-papo prévio. Alinhamento ao contexto. Não tem como vender produtos de luxo sem ter relacionamento de luxo com o cliente. O que é ter um relacionamento de luxo com o cliente? Isso é maravilhoso. Olha, essa frase não é minha. Eu escutei de um almoço que eu tive com uma pessoa da Tag Heuer, com a Elo Gás. Ela falou essa frase, eu falei, é essa frase que a gente precisa perpetuar. E não tem como vender produto de luxo se não tiver um relacionamento de luxo, eu digo com seus stakeholders, não é só com o cliente, é com todas as pessoas, cadeia, com todo mundo toda a cadeia envolvida para você. Isso é o luxo. Em um período de polarização e de divisão da sociedade, ter bons relacionamentos. Mas você não explicou é um o que luxo. É relacionamento de luxo. É um relacionamento onde o outro se sente acolhido, se sente pertencido àquele ambiente, onde eu sou empática, onde eu te escuto. Isso é um relacionamento de luxo, né? E te percebo na sua diversidade. Não é só percebo aquele cliente. Eu percebo quais são suas necessidades. Temos aqui empoderamento etário. Vou evitar falas etaristas, falas homofóbicas, falas capacitistas. Capacitistas é pessoas com deficiência. Então, são pessoas que vão continuar e provavelmente vão começar a frequentar ambientes por causa do empoderamento e que a gente precisa tomar muito cuidado no nosso relacionamento. O luxo é cuidado, a relação é cuidado. As pessoas esperam nesse mercado o acolhimento, né? Elas esperam, eu vou comprar uma joia que para mim tem um valor afetivo, que tem um valor agregado alto, não é um produto, né? Mas eu quero ser acolhida. Eu quero que as pessoas entendam o que eu estou procurando, o que eu estou buscando. Exatamente. E que você seja acolhida, que eu te escute,
que eu entenda que você está fazendo tantos anos de casamento, ou que você é casada com uma mulher, ou que é um homem que é casado com um homem. Ou que eu sou uma mulher empoderada e estou querendo me presentear. Exatamente, que também fez uma produção independente, quer comprar algo para o seu filho. Então, e como é que a nossa fala com essa pessoa, através da escuta, eu vou tomando ali um cuidado para não ofendê-la e para não excluí-la, né? Então é muito importante. É muito escuta. importante. Por isso que eu de conversar é escutar. Olha, Tipiti, o papo com você é maravilhoso. Você é especialista em conversa, né? Daria para ficarmos aqui horas conversando, mas infelizmente o tempo é curto. Antes de encerrar, eu quero te presentear com essa caneca do IBGM Que Cast, linda! para que você possa lembrar e voltar depois para conversar mais um pouquinho com a gente. Eu vou voltar. E ser uma caneca faz todo sentido, porque o Fica Conversas, fica com K, fica é uma palavra sueca que significa pausa para o café. E Tipiti? Vamos lá, que a gente está encerrando, mas não falou. Tipiti é meio lúdico, né? Meio infantil. lúdico. De onde que vem esse nome? É meu apelido, eu tenho desde que eu saí da maternidade. Minha mãe gostava da sonoridade do Tipiti, então já saí da maternidade com esse nome, com esse apelido. Eu uso como nome. Meu nome é Dulce Matilde. Tipiti. Exatamente. Para já começar uma conversa, quando eu falo meu nome, E já abre a conversa. Ele traduz muito bem você, toda a sua simpatia, todo o seu carisma, obrigada. tudo que você representa. Obrigada, Rafa. Foi ótimo jogar a conversa dentro com você aqui. A nossa edição se encerra por aqui, desse papo maravilhoso com a Tipiti. E nos vemos no próximo IBGM Cast. Até lá.